figurinhas! Hoje vamos falar sobre política, mas antes, dá uma curtida aí no canal e segue, tá bom? Estamos aqui com nossas figuras, Florisvaldo, Daniela e Eric. E vamos falar um pouquinho sobre o que é que nossa cidade espera, né, dos nossos candidatos à política. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. Ok, tudo bem. Para vocês, assim, qual seria a maior proposta que deve ser abordada pelos candidatos? O que é que nossa cidade mesmo está precisando mudar? Eu, particularmente, tenho descoberto muitas propostas através do cenário das campanhas políticas, muito mais pela fala, né, dos próprios candidatos, e se fala muito na questão do hospital municipal, mas talvez esse seria um grande desafio, a começar pela saúde da população. Eu queria ressaltar sobre essa questão da saúde, porque, assim, recentemente eu presenciei uma situação nesse hospital novo de agora, né, o Clesto. Não sei se por conta dessa pandemia estava havendo essa desorganização lá dentro, porque, assim, na mídia eles falam muito que esse hospital veio para agregar e está dando uma certa melhoria na saúde, mas pelo que eu vi pessoalmente, não. Está uma desorganização e, assim, a saúde aqui na nossa cidade de Feira de Santana é muito precária, muito mesmo. Então, as pessoas, antes de votar, deveriam buscar realmente cobrar isso, porque eu acho que a parte mais necessitada da população é a saúde pública. E a rede municipal de saúde, ela é muito falha. Eu acho que essa pandemia ajudou a escancarar esse problema essa problemática da saúde daqui de Feira. Tanto é que dá para perceber isso através da propaganda eleitoral gratuita, que se você assistir, todos os candidatos estão prometendo esse hospital municipal. Existe também a questão de que o hospital, ele atende normalmente média complexidade. E existe uma divisão do que deve ser atendido pelo Estado e o que deve ser atendido pelo município. Então, quando a gente fala de saúde voltado para a gestão municipal, para os prefeitos, para os vereadores, a gente pensa mais na situação da prevenção. Cobrar melhoria realmente na base, para a gente conseguir não necessitar da média e alta complexidade. Mas não existe só saúde, né? Como é que vocês ouvem ou têm a visão do transporte público municipal, né? Não vejo uma questão milagrosa para, da noite para o dia, alguém melhorar essa questão. Vamos dizer assim, você coloca 3 vezes mais a quantitativo de ônibus que exista. Bom, aí vai melhorar um lado, que as pessoas vão ficar mais espaçosas dentro dos transportes, dentro dos ônibus, mas você vai ter um pandemônio de engarrafamento na cidade, porque você vai aumentar a quantidade de ônibus, você não vai aumentar as vias que esses ônibus fazem, então vai ser uma coisa que vai resolver um problema e gerar outros problemas. Então é algo que não é apenas no município de Feira, isso é uma coisa decorrente de todo o país, em todo o Brasil, a gente vê nas principais cidades. É claro que algumas melhores, algumas com tecnologias mais avançadas, e o que acontece é que a gente geralmente alguns vão copiando aquilo que está dando certo em um lugar e vai trazendo para outro. Mas eu acredito que é um reclame, eu particularmente, não me apaixonaria por nenhum candidato que fosse dizer assim, ó, vou resolver o problema do transporte. Eu compartilho um pouco da visão dele, de que melhorar o transporte público como um todo, acho que da forma aqui no Brasil, como um todo, eu acho que é muita utopia. Eu acho que a gente pode conseguir ter progressos, assim, de pouquinho em pouquinho, como eu acho que Feira já foi pior em relação ao transporte público.
Eu acho que a gente teve uma considerável melhora, mas eu acho que não dá para, como ele disse, um candidato chegar e falar, eu vou resolver o problema, porque eu acho que não tem como resolver esse problema a curto prazo. Eu acho que a curto prazo essa questão do transporte não resolveria assim tão fácil. Será que a gente consegue trazer isso para quem está assistindo a gente, os seguidores que estão aqui no canal, de o que é que deve ser analisado na percepção de vocês para se escolher um candidato? Eu acho que tem que ser essa ligação, né? De quem, por exemplo, a pessoa já pensar em quem estava e o que ele estava fazendo para aquele que a gente quer que ganhe, se ele está realmente naquele mesmo segmento para dar continuidade. Eu acho que tem que ser nessa via de pensamento. Para mim, o candidato, ele primeiro, a gente tem que analisar as propostas dele, mas tem que analisar como é que ele promete. Ele promete isso, ele promete que ele vai ser aquele salvador da pátria, que ele vai mudar tudo? Ou ele promete que ele vai ter os pés no chão e ele vai tentar combater os problemas e ele vai estar lá ao lado do povo? Acredito que dessa forma que tem que ser o candidato que a gente tem que falar nessas eleições. Mas assim, nós precisaríamos ter uma base mínima de conhecimento político, do sistema político, para que a gente pudesse saber, olha, aquilo que ele está prometendo ali pode ser até boa ideia, mas não está sob o poder dele de fazer. Ele não pode fazer aquilo ali. Não depende somente dele fazer aquilo ali. Ele tem que ter o apoio de outras pessoas, assim, porque o sistema político do nosso país, e eu posso estar errado no que estou falando aqui, mas ele não é solto, ele é amarrado. Então depende de muitas coisas. Só que a população não tem esse conhecimento, ou finge não ter esse conhecimento, ou a paixão pelo candidato faz com que ela não consiga enxergar isto. Acaba vendo que a gente não tem também estímulo até na escola, né? De aprender política. Quando a gente fala de política, eu não quero nem saber, eu não quero nem comentar. E outra coisa, se a gente chegar e perguntar para a maioria dos brasileiros, velho, o que é que um vereador faz, o que é que um deputado faz, a grande maioria da população não sabe. Tanto é que muitas propostas que vereadores fazem na nossa cidade, eles não prometeriam se eles soubessem que a população sabe o que um vereador faz. O que é que vocês esperam do político em relação à violência? Eu acho que a única forma de você conseguir combater a violência é através do que dizem que é controle informal, que é através de coisas que envolvem outros assuntos, como educação, moradia, saneamento básico. Porque acho que quando você dá uma base para aquelas pessoas, eu acho que acaba contribuindo com a diminuição da violência. Até agora eu não vi um político falar claramente sobre proposta relacionada à violência doméstica, violência em geral, sabe? Eu não vi ainda. Mas eu queria sim que tivesse um político que fosse mais claro, mais profundo na questão da violência contra a mulher, principalmente na nossa cidade, porque foi não só durante a pandemia, mas cresceu muito, sempre vem crescendo, aliás. Eu já fui vítima, entendeu? Então, assim, eu sei muito bem o que é que uma mulher passa em relação à violência doméstica. E eu gostaria muito que, principalmente, algumas influências que resolveram se candidatar, usassem a rede social para abordar esse tema de proposta, que seria muito bem visto pelas mulheres e com certeza aceitam, né? Porque a gente precisa muito de alguém que defenda isso, que venha uma resolução nessa questão. O que é que vocês acham que vai ser? Vai ter abstinência, não vai ter abstinência em relação à pandemia? Como vai ser esse cenário 2020 na eleição? Eu acho que vai ser uma eleição que vai surpreender muito na questão de participação, né? Participação popular. Bom, é algo que a gente só vai ter a certeza depois, né? Mas a visão em relação à campanha política, às aglomerações que a gente termina vendo, então eu acho que terá uma participação boa da comunidade. O que é que vocês estão achando dessa mudança na forma de se fazer política, da forma de se fazer campanha? Eu gostei dessa nova forma,
acho que era muita hipocrisia dos candidatos falarem, por exemplo, de cuidar da cidade e deixar a cidade daquela forma como a gente via nas eleições. Porém, eu gostaria de fazer uma pequena crítica aqui a uma coisa que aconteceu. Sobre as aglomerações que ocorreram nos comícios que, não só na cidade, em outras cidades. Essa aglomeração que ocorreu, que eu não entendia. Os políticos falavam tanto que a gente tinha que ficar em casa, falavam tantas coisas, e eles não, mas para eles podia aglomerar, podia fazer campanha. Cenário político e incentivo da cultura em Feira de Santana. A questão de cultura em Feira de Santana, eu daria uma nota 0, porque se tem uma festa grande, que é o Micareta, em Feira de Santana, a prefeitura não coloca muitas bandas locais, não dão esse incentivo para os jovens, não tem nenhum... os jovens daqui não tem nenhum apoio. Você fala escola de música, Não teatro, né? A gente vê que a gente realmente é carente, né? Carente. Até o cinema de Feira de Santana é um cinema que você vê que é restrito, né? A cultura que nasce no brasileiro é que o brasileiro, a nível de cultura, é esporte. Então, todo mundo é voltado para o esporte. Teve um estádio de futebol, teve um campo ali, cultura. Então, de repente, não se trabalhou nas pessoas para ela ter vontade de ensinar, não se trabalhou nas pessoas. Então, de repente, essa falta de pressão de uma grande maioria na questão de ter escola de teatro em feira, aí de repente fala assim, vou ter escola de teatro, mas eu não vejo ninguém com esse desejo sobre as pessoas querem jogar bola, então vamos colocar futebol, até para as mulheres mesmo, vamos colocar futebol, porque tem muito mais pessoas querendo isso. Mas nem isso. Eu acho que as empresas privadas de feira, elas fazem mais pela cultura da cidade do que o município. Isso. Não sei se você tem essa impressão. Mas como eu falei, em questão da segurança em relação à mulher, está falha, quase zero de proposta. E em relação à cultura também está falho, quase zero de propostas, porque assim, a violência aqui em Feira de Santana está crescendo muito no meio dos jovens. Mas se esses jovens tivessem vários apoios relacionados à cultura, eu acho que não sobraria tempo deles maquinar na mente deles violência, ou assalto, essas coisas. Então, assim, os candidatos não abordaram essas propostas, não trazem nada a fundo relacionado a isso. E assim, como a mídia hoje está crescendo em cima de dança, de grupos de dança, de música, de futebol também, né, como ele falou, eu acho que se Feira de Santana, os políticos fizessem assim, propostas relacionadas a isso, iam tirar muitos jovens da rua, da violência, entendeu? Que papo criativo e maravilhoso. Eu quero pedir para vocês considerações finais. E aí, Eric? Bom, peço que nesse domingo vocês votem com a consciência, vocês não vendam voto e vocês sempre olham a proposta do candidato, não caiam em candidato que promete o impossível, mas confie no seu candidato, pesquise e vamos melhorar esse Brasil. É isso aí, como o Eric falou. Façam uma autoanálise, né, de quem vocês estão votando e as propostas, o segmento. Vote consciente e é isso aí. Bom, e depois que fizerem tudo isso que foi abordado aqui, anotem lá o candidato que você votou, a proposta que ele fez e tenta pelo menos nos próximos 2 anos, se ele for eleito, estar fazendo essa percepção se realmente está acontecendo ou não. Porque não é interessante apenas a gente voltar, mas cobrar depois daquilo que foi prometido. Obrigada, figurinhas! Espero que vocês tenham gostado dessa conversa.